quais as partes que o iniciante tem dificuldade de executar no momento que ele está aprendendo. Veja só, são vários pontos que tem. Se você se identificar com algum desses pontos, deixa aqui abaixo nos comentários qual é a dificuldade que você tem, como você busca resolver, como você busca superar essa dificuldade. Vamos lá. Número 1. Não saber as alturas da sequência. Nesse ponto aqui, você tem que saber que o corte degradê ele é feito de uma sequência de alturas, uma próxima à outra, começando de 0 milímetro até chegar em 13 milímetros, que é a altura do pente número 4. E você observa que as alturas elas começam em 0 milímetros e ela deve ir acontecendo num pequeno espaço de meio milímetro a meio milímetro nessa fase inicial, com um movimento de abertura no final. Vou te dar um exemplo. Com a 0, a gente passa 0 milímetro, que é a 0 com a alavanca para cima, depois a gente passa a 0 com a alavanca ao meio, que é cerca de meio milímetro, mais ou menos aproximadamente, e a 0 com a alavanca para baixo, que é cerca de 1 milímetro a 1 milímetro e um pouco, né? Próximo a 1,5 milímetro, que é a altura do próximo pente. Então, essas três alturas, às vezes, a gente não consegue conectar elas nas três primeiras passadas. É necessário a gente voltar algumas vezes e é necessário também a gente colocar uma regulagem entre essas três que eu falei. Por exemplo, entre a 0 com a alavanca para cima e a 0 alavanca ao meio, a pessoa pode colocar uma regulagem em algumas partes do percurso do corte, porque o corte começa de um lado, rodeia a cabeça até chegar no outro. E às vezes a gente encontra aqui na parte de trás várias imperfeições que atrapalham dessas alturas se conectarem. Então é necessário a gente fazer esse processo de voltar e colocar uma regulagem entre essas regulagens. Então esse é o primeiro ponto aqui, a pessoa não saber qual é a altura na sequência, de meio em meio milímetro logo no começo, entendeu? Utilizando as regulagens e os repasses com os ajustes. Que é isso que eu estou falando. A pessoa não sabe, aí fica difícil dela tirar a lista, fica difícil dela seguir, de prosseguir na construção do corte. Aí ela acha que ela não sabe tirar a lista, ela acha que é difícil. Mas esse daí é o primeiro erro que eu vejo os iniciantes cometerem. Então, em alguns vídeos do meu canal eu mostro as alturas dos pentes da máquina. É necessário que a pessoa conheça as alturas dos pentes da máquina de uma forma como eles foram fabricados, porque a maioria das pessoas só conhece os pentes da máquina como pelo nome, pente 1, pente 1,5, pente 2, pente 3, pente 4, pente 5, pente 6, pente 7, pente 8, mas não conhece as alturas dos pentes por milímetro, com as alturas verdadeiras que eles foram fabricados. Então é necessário a pessoa conhecer as alturas e as alturas que elas devem acontecer na sequência para fazer qualquer tipo de corte, seja lá o corte degradê, seja o corte militar, seja o corte social. Todos esses cortes eles têm a sequência dos passos para serem colocados e cada passo tem a medida que cria o formato que a pessoa quer. E a pessoa deve saber isso. Ela deve saber e desenvolver a coordenação motora para aplicar isso, entendeu? Para começar a fazer os cortes de uma maneira mais fácil. Ponto número 2 é não saber dividir o espaço de cada altura, que é justamente o que eu acabei de falar, em ordem. Por exemplo, saber a medida que a cabeça tem, quantos centímetros tem uma lateral aqui, ó, uma cabeça, do começo aqui até aqui na linha da divisão entre a lateral e o topo, na linha intermediária, ou aqui na aresta, ou na ferradura, como muitos chamam. Qual é essa medida aqui? Quantos centímetros tem para mim dividir esses centímetros da lateral em passos que eu vou utilizar para construir o corte que eu quero? Muitas vezes, quando ela vai fazer o primeiro passo, ela logo sobe muito.
Isso não é errado, a pessoa subir muito, por exemplo, aqui no primeiro passo. Agora, nos passos seguintes, que é onde ela vai criar a graduação, aí que ela tem que saber controlar e dividir bem esses espaços para ela criar a graduação. Senão ela não cria. Ela não cria, ela não consegue, ela acha que não tem espaço para ela fazer a graduação. Aí ela acaba também achando difícil nesse momento, quando ela não sabe dividir o espaço que a lateral possui nos com a quantidade de passo que ela vai utilizar com a máquina, com a quantidade de alturas que ela deve colocar para criar a graduação. Esse é o segundo erro que eu vejo que as pessoas cometem. Terceiro erro, não saber colocar a máquina na posição certa para fazer o movimento na direção certa. São dois pontos aqui. Não saber colocar a máquina na posição certa e não saber fazer o movimento na direção certa quando ela vai fazer a aplicação do passo. Ela não sabendo isso, às vezes ela não alcança a altura que ela precisa alcançar naquele momento. Aí ela acha que é difícil também. Ela acaba não conseguindo tirar a lista porque ela não conseguiu posicionar a máquina da posição correta e no momento que ela foi fazer o movimento, ela não fez o movimento da direção certa. Então, isso daí é o terceiro ponto que as pessoas não sabem. Esse ponto aí é um ponto muito delicado, por quê? Porque isso tem a ver, olha, com a direção que você vai dar no corte que você vai fazer aqui na lateral da cabeça. Por quê? Porque o crânio das pessoas tem um certo ponto que ele começa a se inclinar, ele começa a se curvar. Então, nesse momento aí que a pessoa, se ela não souber a direção que ela deve fazer o movimento e a altura certa que ela deve colocar para colocar alturas aqui nesse ponto para fazer com que o corte siga na direção reta e fuja da direção do crânio, é outro ponto. Aí ela faz a corte da pessoa afinado, entendeu? Então não saber posicionar a máquina, principalmente no início do corte degradê, que é necessário a pessoa colocar numa posição exata e precisa, com a força certa, para fazer essas primeiras alturas se conectarem, fica muito difícil da pessoa tirar a lista, entendeu? Porque requer estar na posição certa e com a pressão certa, tem que estar bem encostada para a máquina cortar realmente aquela altura a qual ela se propõe naquele momento com a regulagem que ela tiver. Se for para cortar com a zero com a alavanca para cima, ela tem que cortar bem com a zero com a alavanca para cima. Ela não tem que cortar mal posicionado, senão ao invés fica mais alto. Entendeu? E quando for para cortar com a zero alavanca ao meio, ela tem que cortar bem com a zero alavanca ao meio na medida certa, que aí ela vai começando a criar a cor aos poucos, devagarinho, em milímetro a milímetro, entendeu? Aí não fica a lista. Quando a pessoa não tem essa noção de colocar na posição certa e direcionar o movimento, aí fica difícil. E principalmente quando chega aqui que eu falei, olha, na curva do crânio, quando a pessoa não sabe direcionar aqui, ela acaba afinando a cabeça do cliente e às vezes o cliente acaba não gostando do trabalho que ela realizou. Então é muito importante esse ponto, a pessoa entender isso. Beleza? Vamos lá, vamos continuar aqui. Quarto erro que eu vejo que as pessoas cometem e têm dificuldade de fazer da maneira certa. Não saber desenhar uma linha com a máquina. Uma linha reta com a lâmina da máquina. No momento que a pessoa aplica um passo no corte do cabelo, seja lá se for com a 0, seja lá se for com a 1, seja lá se for com a 2, o passo tem que ser alinhado, tem que ser bem alinhado. Hoje o meu aluno conseguiu fazer o passo alinhado da 0, que nas primeiras aulas ele não conseguia fazer o desenho bem alinhado. Hoje ele conseguiu fazer bem desenhadinho mesmo. Por quê? Porque eu expliquei bem como é que se usa a lâmina para ele. Às vezes tem parte no crânio da pessoa, por ser arredondada, que não cabe a lâmina inteira. Principalmente se a pessoa for fazer um passo arredondado, curvado, entendeu? Quando a pessoa vai fazer passos arredondados e curvados, a gente tem que trabalhar só com uma parte da lâmina. A outra não encosta. Não encosta na pele, senão ela bandalha a linha que a pessoa está fazendo. Então isso daí é o quarto erro que eu vejo que as pessoas cometem. Elas não sabem desenhar o passo. Elas fazem o passo tipo como se fosse aquela imagem que a pessoa tem naqueles aparelhos que medem o batimento cardíaco, né, que oscila. Entendeu? Tem uma linha assim, tem uma baixa, tem uma...
Então o final do passo não tem que terminar igual aquela imagem de batimento cardíaco. Tem que terminar reto, bem desenhadinho, entendeu? Desenhado mesmo, igual como você vê aquelas linhas, entendeu? Alinhado, completamente alinhado. Quando você aprende a fazer um passo completamente alinhado, os passos seguintes todos devem ser do mesmo jeito, bem alinhado e seguindo a medida que você determinou, para fazer com que a cor vá acontecendo de forma proporcional também. Não vai surgindo uma cor mais alta de uma parte, mais escura do outro, curvado, entendeu? Alinhado e bem medido e nivelado. A mesma altura que eu boto desse lado, eu boto desse aqui, entendeu? O mesmo formato, o mesmo desenho que eu vou criando para cá, para trás, arredondando, é o mesmo desenho que eu vou criar aqui e assim sucessivamente. Você vai criando os passo a passo de forma alinhada com a altura certa e com a regulagem certa, com a medida certa também. Aí a cor vai acontecendo de forma gradual e proporcional, certo? Você só vai ter dificuldade depois que você aprende quando surgir as partes as partes do crânio que são desproporcionais, que tem vala, às vezes tem pessoa gorda que tem aquelas valas na cabeça, mas depois que você aprende a fazer alinhado, você consegue só com os cantos da lâmina ir trabalhando essas partes mais fundas e você iguala o desenho. E para você corrigir esse erro, você tem que prestar atenção na dica que eu dei, como você tem que fazer. Você tem que entender tudo isso que eu falei, entendeu? Se aprofundar mais. O que é uma linha, entendeu? Quais são as linhas que tem para fazer o corte de cabelo? Quais são as linhas que tem para criar os cortes de cabelo? Quais são as direções que eu devo ir montando essas linhas para criar um ângulo, né? Para criar uma direção, para fazer com que o corte fique reto nas laterais. Então todas essas informações que eu passei para vocês agora são informações importantíssimas, porque eu vi as dificuldades que o meu aluno está enfrentando na aula prática. Isso vai ajudar muito vocês. Se você quiser saber mais informações sobre esse assunto, se você achou interessante, se eu conseguir resolver te ajudar um pouquinho nesse vídeo, eu quero que você dê um like, deixe aqui abaixo o seu comentário. E se você quiser se aprofundar mais, aprender de forma mais rápida, eu tenho um curso onde eu vou colocar aqui abaixo o link na descrição desse vídeo para você entrar e começar a ter aulas comigo ao vivo, assim, ó, eu e você, te dando todas as informações que você precisa, tirando todas as dúvidas que você tem nesse momento, para você aprender de forma mais rápida a cortar cabelo, tá ok? Então é isso aí, um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.